Adriana vai entrar na joalheria acreditando que só precisa encurralar Ulisses, mas o anel de Arthur estará escondido onde ninguém espera. Pedro irá tentar protegê-la sem revelar que a morte de Dalto voltou ao processo. Ulisses vai sorrir diante de todos, fingindo inocência, enquanto Líris segurará a pista que poderá destruir sua mentira. E, quando o estojo abrir, o segredo não será apenas sobre quem guardou o anel. Tudo começa quando Adriana conta a Pedro que se afastou dele por uma ameaça real. Pedro fica parado diante dela, como se a frase tivesse atravessado anos de silêncio. Adriana não tenta suavizar. Ela encara o homem que amou, lembra do parlatório, da voz fria do desconhecido, da banca de flores crivada de medo, e confessa: se eu não sumisse, eles iam te matar. Pedro aproxima a cadeira, mas não toca nela. Você devia ter me contado. Ele questiona, ferido. Adriana engole em seco. Eu já tinha perdido Carlos. Eu já tinha perdido Arthur. Eu não perderia você também. Ele baixa os olhos, e a raiva vira susto. E Gabriel? Você ainda acha que podem machucar minha família? Adriana leva a mão ao bolso e aperta uma argolinha antiga que achou entre papéis de Arthur. Ninguém sabe ainda, mas aquele círculo de metal será a primeira sombra do anel desaparecido. Nancy observa de longe e murmura: você não está sozinha. Adriana quase ri, mas a voz falha. Eu passei anos acreditando nisso. Pedro tenta prometer proteção, porém Adriana o interrompe antes que a esperança cresça demais. Você não entende. A ameaça veio depois do atentado na banca do Tonial. Ele respira fundo. Eu entendo o desespero. Não entendo você ter carregado isso sozinha. A frase rasga o que ela tentou proteger. Na mesma tarde, Bruna chora ao perceber que Pedro não está apenas terminando um casamento. Ele está voltando para uma verdade antiga. Você está me deixando por ela, Bruna acusa. Pedro hesita, sincero demais para mentir. Eu estou deixando a culpa. Bruna recua, pálida, e Adriana decide que ainda não contará tudo. Antes de sair, ela avisa Nancy: se Arthur deixou alguma pista sobre Ulisses, eu vou encontrar. Nancy pergunta: mesmo que isso te coloque no alvo de novo? Adriana fecha os dedos sobre a argolinha e responde: principalmente por isso. As semanas passam, e a vida que parecia desmoronar começa a mudar de lado. Pedro sai de casa, Bruna fica entre a dor e a humilhação, Dora enfrenta a notícia de que Carmita acolheu Ademir, e Ulisses se move como se nada pudesse alcançá-lo. Na joalheria, ele fala alto, sorri para clientes, chama reuniões e evita qualquer menção a Arthur. Líris continua de olho nele, fingindo gratidão enquanto mede cada gesto. Então surge o convite que muda tudo. Ulisses chama Líris para jantar, justamente na noite anterior a uma apresentação pública da Brandão Joias. Adriana percebe a abertura e decide arriscar. Ele vai falar. Ela afirma. Nancy se assusta. E se ele perceber? Adriana olha para a porta. Aí ele vai cometer um erro. Líris entra na pizzaria simples do bairro tentando parecer leve, mas as pernas tremem sob a mesa. Ulisses chega com perfume caro, camisa impecável e um cheiro estranho de solvente de joalheria preso nas mangas. Ele abre um sorriso largo. Você escolheu bem. Aqui ninguém fica me observando. Líris retruca, fingindo brincadeira. Achei que você gostasse de ser observado. Ulisses ri, mas a boca endurece. Depende de quem olha. Do lado de fora, Adriana se esconde no carro de Nancy, ouvindo pelo celular aberto. Pergunta sobre Arthur. Nancy sussurra. Adriana aperta o aparelho. Calma. Se ela for direto, ele fecha. Na mesa, Líris elogia a comida e puxa o assunto com cuidado. Arthur parecia te conhecer melhor do que todo mundo. Ulisses mexe no copo. Arthur achava que conhecia. Ela inclina o rosto. Ele te ajudava, não ajudava? Ulisses perde o sorriso por um segundo. Meu irmão ajudava muita gente. Líris insiste com voz baixa, mas ele dizia que você tinha hábitos caros. A faca dele bate no prato. Quem repetiu isso para você? Ela finge surpresa. Ninguém. Foi só uma impressão. Ulisses se recompõe e toca no próprio anel de casamento. Impressão destrói famílias. No carro, Adriana sente o estômago virar, porque Arthur também falava assim quando escondia a preocupação. Ulisses tenta virar o jogo. Você trabalha demais para quem só quer ouvir fofoca. Líris mantém a postura. Eu trabalho porque preciso. Você joga porque quer. A frase cai como prato quebrado.
Ele se inclina, mais perto, e a voz perde o charme. Cuidado com palavras que você não consegue sustentar. Líris encara o guardanapo, quase desiste, mas lembra da polícia batendo no restaurante e de como Adriana não a tratou como ex-presidiária. Eu sustento o que vejo. Ulisses pergunta, e o que você viu? Ela responde, um homem ganhando muito e devendo mais. Ele fica pálido, depois ri baixo. Você é mais esperta do que parece. A ameaça está dentro do elogio. A conversa passa a cortar em frases curtas. Quem pagou sua dívida ontem? Que dívida? A que deixou pó cinza no seu punho. Você está inventando. Então mostra a manga. Você não manda em mim. Arthur mandava. Não usa esse nome. Por quê? Porque morto não se defende. Mas deixa rastro. Cuidado, Líris. Eu já tive medo de homem elegante. E agora? Agora eu gravo tudo. Você está gravando. Estou me protegendo. Apaga isso. Pede com educação. Apaga. Não. Você vai se arrepender. Eu me arrependi de confiar em silêncio. O rosto dele fecha. Adriana colocou você nisso. Adriana me tratou como gente. Ela usa pessoas. Você usa dívida. Eu sobrevivo. Arthur também tentou. Arthur era fraco. Fraco ou honesto? Honesto demais. Então ele sabia. Sabia menos do que pensava. E o anel? Que anel? O que sumiu? Todo morto perde alguma coisa. Todo culpado esconde melhor. Adriana não aguenta e desce do carro. Nancy segura seu braço. Não estraga tudo. Adriana sussurra. Ele está apertando ela. Quando ela chega à porta, Ulisses já está de pé. Líris improvisa. Eu só queria saber se Arthur se decepcionou com você. Ulisses se volta como se tivesse levado um tapa. Arthur morreu achando que podia salvar todo mundo. Adriana escuta a frase e congela. Pedro aparece na calçada, chamado por Nancy, e pede, vem comigo. Adriana se solta. Não manda em mim. Ele afirma, eu não mando. Eu só não vou assistir você entrar sozinha. Ela vê o medo nos olhos dele, o mesmo medo que tentou evitar anos antes, e recua. Ulisses vai embora antes da sobremesa, mas deixa na mesa um recibo dobrado, manchado por um pó cinza de polimento. Líris pega o papel e percebe um endereço incompleto perto do apartamento dele. Ele deixou isso cair, ela conta. Adriana pega o recibo como quem segura a brasa. Pedro tenta ver. Me mostra. Adriana fecha a mão. Ainda não. Ele se fere com a recusa. Depois de tudo, você vai esconder de mim? Ela retruca. Depois de tudo, eu aprendi a esconder para sobreviver. Pedro dá um passo para trás. Então talvez você ainda não confie em mim. A despedida parece definitiva. Adriana volta para o carro sozinha, olha o recibo e murmura. Arthur, se você sabia, me ajuda agora. Nancy entra no carro e fecha a porta. Você quer proteger Pedro ou punir Pedro? Eu quero proteger a prova. Ele não é a prova. Ele vira alvo. Ele já é adulto. Adulto morre também. Você não pode amar por medo. Eu não amo por medo. Então por que treme? Porque lembro do parlatório. E lembra de quem ficou? Pedro ficou. Então deixa ele ficar direito. Se ele souber do anel, vai agir. Se não souber, vai agir errado. Eu não sei confiar. Aprende com uma parte pequena. Qual parte? O recibo. Ainda não. Então dá outra coisa. Adriana tira a argolinha do bolso. Isto era de Arthur. Pedro precisa ver. Não hoje. Quando? Quando eu parar de achar que todo amor vira sentença. Na manhã seguinte, Líris chega ao restaurante com o rosto cansado e a consciência pesada. Ela entrega a Adriana uma foto do recibo e confessa. Eu ouvi Ulisses ligando para alguém. Adriana pergunta. Ele citou o anel. Líris balança a cabeça. Citou dívida. Contou que Arthur não devia ter guardado nada. Nancy cruza os braços. Isso pode ser blefe. Líris respira fundo.
Também citou uma Francesca. O nome atravessa a Adriana como uma senha. Pedro entra nesse instante com André, e o clima muda. Eu também tenho uma pista, Pedro comenta. Adriana o encara, desconfiada. Sobre Ulisses. André responde antes dele, sobre Dalto, o perito do seu processo. Adriana rejeita de primeira. Não mistura minha revisão com sua culpa. Pedro segura a própria impaciência. A morte dele pode não ter sido natural. Ela ri sem alegria. Você quer me dar esperança sem prova? André comenta, ninguém aqui está vendendo milagre. Pedro acrescenta, numa frase longa demais para caber no medo antigo, eu não vou te prometer absolvição, mas posso provar que havia gente interessada em enterrar a verdade quando você ainda estava sendo julgada. Adriana fica imóvel. Líris observa o recibo. Nancy pergunta, e se a dívida de Ulisses pagar a morte do perito? O silêncio cresce rápido. Líris hesita, porque sabe que o próximo passo a coloca no centro do incêndio. Tem mais uma coisa, ela murmura. O carro dele estava com cheiro de solvente, igual a oficina de joalheria. Adriana fecha os olhos. Arthur usava um anel com inscrição. Se alguém tentou apagar. Pedro completa. Precisaria polir metal. Adriana levanta de repente, mas a sala gira. Ela se apoia na cadeira e tenta respirar. O recibo cai no chão, com o endereço pela metade exposto. Nancy o pega antes que alguém pise. Se Ulisses está apagando marcas, o que ainda resta dentro daquele apartamento? André espalha as pistas na mesa. Dalto mexeu no laudo. Ulisses tinha dívida. Arthur tentava ajudar. Francesca viu o anel. Pedro aponta o recibo. O endereço fecha com o apartamento. Adriana retruca. Fecha com suspeita. Nancy insiste. Suspeita move porta. Líris acrescenta. Eu ouvi ameaça. Adriana pergunta. Contra você. Contra quem perguntasse demais. André comenta. Então ele já sabe que vocês chegaram perto. Pedro encara a Adriana. Me deixa pedir a revisão. Sem prova, não. Me deixa procurar Dalto. Sem me esconder, sim. Você quer tudo aberto. Quero tudo limpo. E se eu errar? Eu já sobrevivi a erro de juiz. Eu não sou juiz. Ainda bem. Nancy corta. Amanhã tem joalheria. Líris respira fundo. Eu posso servir no evento. Pedro nega. É perigoso. Líris responde. Perigoso é ele continuar limpo. Adriana concorda. Você entra, ouve, sai. E se ele me encurralar? Você chama meu nome. E você vem. Eu vou. Dora não sabe da investigação, mas sua própria casa vira outro campo de batalha. Ao descobrir que Carmita recebeu Ademir, ela aparece sem avisar e encontra a amiga servindo café ao homem que lhe tirou paz, confiança e dignidade. Você estendeu a mão para ele e soltou a minha. Dora acusa. Carmita tenta se defender. Eu achei que estava ajudando um pai. Dora responde. Você ajudou um acusado a parecer vítima. Ademir levanta, constrangido. Eu só precisava de um teto. Dora o corta sem gritar. Eu precisei de respeito e não tive. Carmita perde a pose. Eu errei com você. Dora segura as lágrimas. Então começa corrigindo agora. Ademir tenta se aproximar. Dora, eu posso explicar. Ela recua. Você explicou durante anos. Agora eu vou ouvir meu advogado. Fábia, que antes temia perder conforto, percebe a firmeza da amiga e apoia. Ninguém vive de aparência para sempre. Carmita baixa os olhos e entrega a chave a Ademir. Você não pode ficar aqui. Ele encara as três mulheres e entende que a rede que o protegia está se desfazendo. Dora sai sem fechar a porta com força. Não precisa. A decisão já fez barulho suficiente. A apresentação da Brandão Joias lota o salão principal, e Ulisses circula como dono de um palco. Pilar elogia os arranjos. Tudo precisa parecer impecável. Rosa vigia Brigitte. Hoje, sem provocação. Brigitte retruca. Então avisa os adultos. Bruna aparece discreta, tentando respirar. Eu só vim ouvir. Adriana chega com Nancy e quase volta ao ver Arthur no telão. Pedro percebe. Fica. Se eu ficar, nada volta a ser secreto.
Talvez seja por isso que você veio. Nancy aperta sua mão. Entra por você. Adriana responde, entro por Arthur. No telão, Arthur agradece aos irmãos. A joalheria não é cofre, é memória. A mão dele aparece com o anel perdido. Adriana prende o ar. Ulisses a observa pelo reflexo da vitrine. Bonita homenagem. Bonita demais para quem queria esquecer. Você sempre confunde luto com acusação. E você confunde família com álibi. Líris escuta perto do champanhe. Pedro se aproxima. Quer que eu fique perto? Adriana ergue a mão. Fica onde eu possa te ver. E onde eu possa agir. Onde você consiga esperar. Quando o mestre de cerimônias convida Ulisses para falar, ele transforma o discurso em defesa. Arthur era luz, mas também cometia erros. A plateia murmura. Eu assumi pesos que ninguém viu. Adriana pergunta alto. Que pesos? Ulisses abre os braços. Os de manter a família unida. Pedro percebe que ele está preparando a narrativa de mártir. Brigitte cochicha com Rosa. Ele faz igual a mamãe quando quer parecer santa. Rosa segura um sorriso nervoso. Pilar ouve, mas não reage. Ulisses aponta para Adriana. Algumas pessoas chegam querendo vingança. Eu prefiro construir. Adriana dá um passo à frente. Construir com dívida. O vídeo antigo continua no telão, e a voz de Arthur enche o salão. Família não é vitrine. Família é quem devolve o que pegou. Se um dia eu faltar, olhem para as mãos. Anel nenhum vale uma consciência. Dívida nenhuma justifica mentira. Quem ama cuida sem comprar silêncio. Quem erra precisa confessar antes da vergonha. Ulisses, se você estiver vendo isso, ainda dá tempo. Adriana, não aceite culpa que não nasceu sua. Pedro, coragem não é controlar. Líris, ninguém é o pior dia da própria vida. Dora, não chame abandono de ajuda. Bruna, amor não precisa sangrar para ser real. Se este vídeo virou despedida, procurem o objeto que sumiu. O salão inteiro prende o ar. Ulisses estende a mão para o técnico. Desliga isso. Adriana impede. Deixa Arthur terminar. A gravação conclui. O que some da mão volta como verdade. O salão trava. Ulisses tenta rir. Você trouxe boato para uma homenagem. Adriana responde. Trouxe perguntas. Pedro pede baixo. Cuidado. Ela continua. Arthur dizia que você precisava de ajuda maior que dinheiro. Ulisses aproxima o microfone. Arthur me amava. Adriana rebate. Amor não é esconder o que destruiu ele. Por um instante, ela quase revela o recibo, mas lembra que ainda falta confirmação. Se errar ali, Ulisses vira vítima. Então guarda o papel e recua. Ulisses percebe a hesitação e sorri para todos. Como eu disse, boatos. A plateia aplaude, confusa, e ele vence a rodada sem que o segredo apareça. Mesmo vencendo, Ulisses precisa responder a pequenas lâminas. Você reconhece esse vídeo? Reconheço uma edição. Você nega a voz dele. Nego a intenção. Você nega as dívidas. Nego sua autoridade. Você nega Francesca. Nego essa baixaria. Líris surge com uma bandeja e encara o chão. Eu vi você sair do prédio. Ulisses retruca. Você me seguiu. Você me ameaçou. Eu te convidei para jantar. Convite não tem medo. Você quer dinheiro. Quero dormir. Então some. Não sumo mais. Adriana observa a troca e entende que a isca funcionou. Pedro murmura. Ele está perdendo o controle. Adriana responde. Ainda não perdeu bastante. Ulisses vira para a plateia. Estão vendo? Isso é perseguição. Brigitte comenta alto demais. Perseguição não cheira solvente. Rosa aperta o braço dela. Pilar, pela primeira vez, não manda a filha calar. A vitória pública dura pouco. Na saída, uma repórter reconhece Adriana. A senhora quer reabrir o processo por Arthur ou Dalto? Adriana perde a cor. Quem trouxe esse nome? Pedro se vira, surpreso. Dalto não podia estar aqui. Ulisses também fica imóvel. A repórter insiste. Existe ligação entre a joalheria e a morte do perito?
Adriana não consegue responder. Nancy puxa a amiga. Corredor, agora. Pedro encara André. Quem vazou isso? Não fui eu. Ulisses observa, sem saber se aquilo é ataque, erro ou armadilha. No banheiro vazio, Adriana deixa as lágrimas caírem sem som. Nancy fecha a porta e pergunta: você quer parar? Adriana limpa o rosto. Eu parei uma vez e enterraram minha vida. Nancy segura sua mão. Então me responde uma coisa. Adriana encara o espelho. Nancy pergunta: e se esse anel provar mais do que você consegue suportar? Adriana não responde, porque já sente a resposta rondando a garganta. Depois da apresentação, Adriana se fecha no quarto com o recibo. Pedro fica do lado de fora, dividido. Abre só 1 minuto. Não. Eu posso ajudar. Você pode esperar. Ele entra quando ela sai para ligar a Nancy e encontra a foto de Francesca, endereço incompleto e anotação Anel de Arthur. Quando ela volta, ele entende errado. Você invadiu a vida de uma mulher para chegar nele. Ela arranca os papéis. Você mexeu nas minhas coisas. Eu achei que você estava em risco. Eu estava em casa. Com prova perigosa. Com privacidade. Adriana retruca com uma calma perigosa. Você não estava protegendo. Estava controlando. Pedro fica pálido. Eu tive medo. Ela comenta: eu também tive, e você me condenou por esconder. A briga não é sobre o anel, é sobre a fronteira que os dois ainda não aprenderam a respeitar. Ele tenta explicar a pista de Dalto. O perito tinha contatos com cobradores de jogo. Adriana interrompe: e você guardou isso de mim. Pedro perde o chão. Eu não queria criar falsa esperança. Ela devolve: essa frase é uma cela bonita. Ele se cala, atingido. Depois do silêncio, eles continuam sem fugir. Você quer que eu peça perdão? Quero que você peça licença. Para entrar na sua vida. Para entrar na minha dor. Eu achei que amor fosse cuidado. Cuidado sem escuta vira cela. Eu não quero ser carcereiro. Então abra a porta por dentro. Como? Perguntando antes de salvar. E se não der tempo? Então fica ao meu lado, não na minha frente. Pedro encara a mesa. Eu tenho medo de perder você. Adriana responde: eu perdi minha liberdade por gente decidindo por mim. Eu não sou essa gente. Prova pequeno. Agora. Agora. Ele empurra os papéis de volta. São seus. Ela deixa a mão sobre o recibo. A revisão é minha. Eu sei. A escolha é minha. Eu sei. Mas você pode ir comigo. Pedro fecha os olhos. Obrigado. Adriana conclui. Não agradece. Aprende. No dia seguinte, Liri segue o endereço do recibo e grava Ulisses entrando num prédio simples. Ela envia o vídeo. Ele esconde algo aqui. Você está segura? Por enquanto. Viu o anel? Viu uma caixa. Que caixa? Polimento. Sentiu o cheiro? Solvente, igual ontem. Adriana leva tudo ao ourives indicado por Nancy. O homem congela a imagem. Isso não prova posse. Mas prova o quê? Limpeza recente. De um anel. De peça pequena. Com inscrição. Se alguém quisesse apagar, sim. Adriana segura a mesa. Então ele mexeu no metal. O ourives começa a explicar, e a cena corta antes da conclusão. Pedro procura Francesca sem contar a Adriana, e erra outra vez. Francesca não abre a porta, mas o interfone incendeia tudo. O anel está no apartamento dele. Você viu? Vi. Tem foto. Tenho medo. Francesca, eu preciso. Adriana precisa mais. Pedro volta ao restaurante. Adriana percebe. Você foi atrás dela. Eu precisava confirmar. Você precisava confiar. Ela viu o anel. Eu também precisava ouvir. Eu posso chamar ela. Você pode parar. Ainda dá tempo de aprender. Então aprende parado. Ele aceita. Pela primeira vez, fica onde ela pediu. Adriana vence a discussão, mas sente a palavra inscrição batendo como metal na garganta.
Até quando uma prova escondida continua sendo proteção, e quando vira uma mentira. Bruna procura Pedro no fim da tarde com a dignidade ferida, mas sem a fúria da última conversa. Ela encontra o ex-marido no bar de André, olhando para o celular descarregado. Eu queria odiar você, ela admite. Pedro comenta, talvez você tenha direito. Bruna respira fundo. Direito não é destino. Ele levanta os olhos, surpreso. Ela continua, eu te amei pelos dois por tempo demais. André finge arrumar copos para dar privacidade, mas escuta tudo. Bruna tira da bolsa uma caixinha de remédio vazia. Você cuidou de mim quando eu fiquei doente. Eu transformei cuidado em prisão. Pedro tenta responder, mas Bruna ergue a mão. Não pede desculpa agora. Só não repete com Adriana. Ele murmura, eu estou tentando. Ela sorri triste. Tentar sem ouvir é só teimosia. André se aproxima e comenta, isso serve para todo mundo. Bruna olha para ele. Inclusive para você, que quer bancar investigador sozinho. Pedro entende o recado. Na saída, Bruna acrescenta, se a verdade libertar Adriana, não use isso para prender ela a você. A conversa fecha o ciclo que começou em culpa. Bruna vai embora quebrada, mas inteira o bastante para não negociar o próprio futuro. Antes de sair, Bruna deixa mais que uma frase. Eu tenho raiva. Eu aceito. Tenho vergonha. Eu sinto muito. Tenho saudade de quem eu era. Você ainda pode voltar para ela. Não volta igual. Então volta melhor. Eu não sei se consigo. Eu também não sabia. E conseguiu. Hoje, um pouco. Você me odeia. Agora não. Isso é perdão. Isso é cansaço. Bruna. Não transforma meu fim em dívida. Eu não vou. Promete para você, não para mim. Pedro abaixa a cabeça. Eu prometo. Ela corrige. Promete direito. Ele respira. Eu vou amar sem prender. Bruna sorri com lágrimas. Boa sorte. Você vai precisar. Enquanto isso, Rosa enfrenta Pilar no corredor da mansão. Brigitte está no quarto, convencida de que nunca foi amada. Rosa escolhe a coragem. A senhora trata sua filha como problema. Pilar dispara. Você esqueceu quem paga seu salário. Rosa responde. Não esqueci quem chora escondida. Pilar tenta demitir, ameaça, récua e finalmente pergunta, o que você quer que eu faça? Rosa fala baixo. Comece chamando ela pelo nome sem acusação. Mais tarde, Pilar entra no quarto de Brigitte sem discurso pronto. Eu fui dura demais. Brigitte desconfia. Isso é pedido de desculpa ou ensaio? Pilar engole o orgulho. É um começo. Brigitte não abraça a mãe, mas não manda embora. A ferida não fecha, porém para de sangrar naquela noite. Muitos dias passam, e cada pessoa guarda uma parte da verdade. Ulisses percebe que Líris o evita. Você está diferente. Estou trabalhando. Pedro percebe que Adriana não dorme. Você comeu. Não vim para ser cuidada. Nancy percebe a amiga mais quieta. Você está perto. Estou perto de cair também. Na véspera da assembleia, todos quase confessam. Pedro pergunta no portão, você quer que eu vá amanhã? Adriana quase responde que precisa dele. Faça o que achar certo. Ele quase revela a Francesca. Eu tenho uma carta. Então leia amanhã. Ele guarda o celular. A conversa que não acontece vira uma sequência de quase verdades. Você está com medo? Estou cansada. Isso não responde. Responde o suficiente. Eu posso ficar aqui. Pode ir embora também. Qual você prefere? Prefiro não precisar escolher. Eu falei com alguém. Quem? Ainda não posso. Pedro. Eu sei. Você está escondendo de novo. Estou tentando confirmar. Confirma comigo. Amanhã. Sempre amanhã. Hoje eu só tenho promessa. Eu não vivo mais de promessa. Então fica com presença. Você vai estar lá. Vou. Mesmo se eu mandar sair. Se você mandar, eu saio. E se eu pedir para ficar? Eu fico.
Adriana abre a boca, mas a palavra não passa. Ele espera. Ela desvia. A noite engole o pedido. Adriana entra sozinha no quarto e tira a argolinha dos papéis de Arthur. Ao lado dela, coloca recibo, vídeo e guardanapo. O anel está lá. Nancy liga. Você vai dormir? Vou fingir. Quer companhia? Quero coragem. Coragem atende por outro nome. Talvez Pedro. Então chama. Ainda não. Liris envia a voz. Ele mandou alguém tirar uma caixa hoje. Você viu quem? Um homem de luvas. Ele levou tudo. Não sei. Adriana escuta 2 vezes, veste o casaco e sai. No portão, espera Pedro perceber. Ele vê a porta se fechar, mas não corre atrás. Na manhã seguinte, Adriana encontra Ourives antes da assembleia. Ele amplia a foto de Francesca, mas a imagem fica escondida. Agora eu sei. Tem certeza de que quer abrir isso diante da família? Ulisses só sobrevive no escuro. A peça precisa aparecer antes da acusação. E se ele negar? Ele vai negar. E depois? Depois o metal responde. O Senhor confirma. Confirmo o desgaste. Confirma a tentativa de apagar. Confirmo a mão recente. Então eu entro. O Ourives entrega o laudo. Deixa a peça falar antes de você. Adriana sai sabendo o que enfrenta, enquanto todos ainda acham que é só um anel. Mas que verdade cabe dentro de um objeto tão pequeno? A assembleia começa com acionistas inquietos e Ulisses na cabeceira. Estamos aqui para proteger a reputação da família. Adriana entra com Pedro, Nancy e Liris. Bruna fica ao lado de André. Dora cochicha com Carmita. Silêncio protege culpado. Carmita responde, hoje eu não protejo. Brigitte observa Pilar. Vai mandar eu calar. Pilar surpreende. Hoje, não. O telão acende antes que Ulisses termine. Arthur aparece sorrindo, levantando a mão com o anel visível. Ninguém explica nada. A sala vê antes de ouvir. Ulisses força um riso. Isso é homenagem ou espetáculo? Adriana responde, é memória. Ele aponta para a porta. Você não tem cargo aqui. Pedro dá um passo, mas ela fala antes. Eu tenho uma condenação que nasceu de mentira. Ulisses retruca, cuidado com calúnia. A tensão explode quando Adriana revela a primeira camada assustadora. Dalto, o perito do meu processo, morreu depois de mexer em documentos ligados a dívidas de jogo. A sala afunda. Ulisses sorri, achando que ela não tem ponte até ele. Lamento por você, mas isso não me alcança. André bloqueia a saída lateral. Ainda não acabou. Francesca entra carregando um estojo escuro, seguida pelo Ourives. Ulisses perde o brilho. Adriana não toca no objeto. O Ourives abre a tampa e mostra o anel de Arthur, gasto, limpo demais, com uma parte arranhada onde alguém tentou apagar a inscrição. Francesca confirma, eu vi esse anel no apartamento de Ulisses. Ulisses dispara, ela mente. Francesca responde, eu tirei foto antes que ele mandasse polir. O Ourives acrescenta, a peça foi limpa recentemente. A marca removida era uma inicial de Arthur. Adriana pergunta, e por que alguém apagaria isso? O homem ergue o laudo. Para transformar herança em pagamento sem rastro. Francesca e Ourives sustentam a prova sem pressa. Ele me pediu silêncio. Ofereceu dinheiro. Ofereceu proteção. Proteção de quem? Dele mesmo. Você guardou a foto. Guardei porque Arthur foi bom comigo. Quando viu o anel. Na mesa do apartamento. Ele estava inteiro. Ainda tinha inscrição. Depois mudou. Depois voltou raspado. O Ourives ergue a lente. Aqui havia uma letra. Qual letra? A. De Arthur. Pelo padrão, sim. Pode ser acaso. Acaso não deixa solvente novo. E o recibo? É do meu fornecedor. E a limpeza? Foi paga em dinheiro. Por Ulisses. Por um intermediário dele. Ulisses explode. Isso é montagem. Francesca encara. Montagem é sua vida. Adriana não baixa os olhos. Agora a peça falou.
Pedro entrega a pasta ao advogado. Aqui está Dalto. Tem cópia? 3. Tem registro? Tem. Adriana autorizou. Autorizou agora. Adriana confirma. Eu autorizo. Ulisses debocha. Vocês ensaiaram bonito. Nancy responde. Ensaiamos sobrevivência. Líris acrescenta. E memória. Bruna observa Pedro. Sem tomar a frente. Ele responde. Sem tomar. André olha para Adriana. Você quer continuar? Quero. Mesmo doendo. Principalmente doendo. O advogado fecha a pasta. Então começa oficialmente. A sala entende antes de reagir. Ulisses, entregue as chaves. Não. Entregue a senha. Nunca. A auditoria vai entrar. Eu ainda sou sócio. Sócio afastado. Isso é golpe. Golpe foi vender herança. Eu posso explicar. Explique ao juiz. Adriana, você vai se arrepender. Eu já me arrependi de calar. Pedro, tira ela daqui. Ela fica. Líris, você não sabe com quem mexeu. Agora sei. Francesca, última chance. A minha chance foi contar. Arthur não voltará. Mas a verdade voltou. A verdade fica nesta sala, e Ulisses responde por cada mentira a partir de hoje. Ulisses tenta a última fuga. Arthur me deu o anel. Líris se aproxima com o vídeo do corredor. Então por que você escondeu o recibo? Nancy completa. E por que pagou para limpar a peça no endereço do cobrador? Pedro mostra o registro de ligação de Francesca para o apartamento. Você achou que o objeto sumido seria só fofoca. Ulisses bate na mesa. Eu fiz o que precisava para salvar a empresa. Adriana sente o cheiro de solvente subir do estojo aberto, o mesmo cheiro da noite na pizzaria, e entende a camada final. Ulisses esteve com o anel recentemente, depois de saber que a história voltaria. Ela comenta, você não salvou Arthur. Você vendeu a última prova de que ele tentou te salvar. O silêncio que cai ali não pede explicação. Ulisses perde o cargo provisoriamente, a Assembleia exige auditoria, e Pedro entrega a pista de Dalto ao advogado de Adriana sem tentar ser herói. Ulisses ainda tenta se segurar nas palavras. Eu estava acuado. Arthur também. Eu queria pagar. Com a memória dele. Era só metal. Era testemunha. Vocês não sabem nada. Sabemos o bastante. A empresa cairia. A mentira caiu primeiro. A Adriana não é santa. Nem precisa ser. Pedro está usando você. Pedro está aprendendo. Líris é ex-presidiária. E mesmo assim trouxe prova. Francesca quer vingança. Francesca trouxe foto. Esse ourives foi comprado. Então peça perícia. Vocês vão destruir meu nome. Você gastou anos destruindo dela. Ulisses olha para Bruna, para Pilar, para os acionistas. Ninguém o salva. Adriana encerra. Eu não vim te humilhar. Vim devolver cada coisa ao dono. O ourives entrega o anel. Então devolva a Arthur. Adriana fecha o estojo. E a justiça devolve o resto. A pergunta principal fica respondida. Adriana encara a sala. O anel nunca esteve perdido. Pedro completa. E a revisão começa com prova. Líris respira. Eu não vou sumir. Nancy sorri. Arthur voltou pela mão certa. Francesca enxuga o rosto. Agora eu posso dormir. André avisa. O processo vai reabrir. Bruna murmura. Cuidado, não pode prender. Dora afirma. Nem casamento pode humilhar. Carmita reconhece. Eu escolhi o lado errado. Rosa encara Pilar. Amor precisa aprender. Brigitte acrescenta. E mãe também. Pilar aceita. Eu ouvi. Ulisses sai escoltado pela própria vergonha. Adriana guarda a argolinha ao lado do anel de Arthur e sussurra. Agora eu começo. Agora me conta, de 0 a 10, que nota você dá para essa virada de quem ama cuida? Comenta aqui se Adriana deve perdoar Pedro depois de tudo. E fica de olho no próximo vídeo que já está aparecendo na tela, porque a revisão criminal ainda pode revelar quem mandou calar Dalto.